Fala, nação havaiana, começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo de pré-jogo para falar sobre a partida do Avaí contra o Amazonas e Avaí lá na Arena da Amazônia, em Manaus. Avaí vai fazer mais um jogo fora de casa, o segundo jogo fora de casa na Série B, contra uma equipe que o Avaí não tem um histórico favorável, até agora 2 partidas, um empate na ressacada 1-1 e uma derrota lá em Manaus por 2-1, que foi ano passado os 2 jogos. É, e estamos aqui para fazer esse vídeo, então pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que se você ainda não é inscrito, claro, se quiser dar aquela moral a mais, virar membro do canal, só R$ 4,99 vídeo. Hoje eu aqui, Felipe, com o Fernando, para fazer esse pré-jogo. Passar um pouco na escalação do Avaí da última partida, aqui já botar o quadro tático. Esse foi o time do Avaí que entrou em campo na última partida contra o Operário, né? O Avaí venceu o jogo por 1-0. Fernando, acho que só vai ter uma mudança, né? Vai sair o Igor, que saiu lesionado, e entrar o Kleber, autor do gol da vitória, gol de cabeça. Concorda que será só essa alteração? Ou tu acha que o Jair Ventura pode fazer mais alguma modificação? Cara, olá Felipe, olá a todos aí que estão assistindo nosso vídeo. Felipe, só antes da gente começar a falar exatamente aí do time, queria pedir para o pessoal se inscrever no canal, porque eu vejo aí que tem muita gente que assiste os nossos pré-jogos e não são inscritos. Então, pô, se inscreve aí no canal, dá essa moral e já deixa o like. Cara, acredito que sim, acredito que seria a substituição óbvia, assim, né? Até porque o time fez um bom jogo contra o Operário. A gente pode até aqui discutir se é o melhor estilo para se jogar contra o Amazonas, também discutir um pouco o time do Amazonas, mas inegável que o Kleber, pô, fez o gol, tá com moral, né? Então, a substituição que já foi feita no jogo e deu certo, por que não manter pro próximo jogo? Mas acredito que sim, cara, acredito que o Jair vá manter essa escalação sim. Entrando agora nessa questão do esquema que tu falou, acho que o Avaí me surpreendeu, né, na última partida. A gente já falou bem no pós-jogo. O Avaí fez um jogo muito melhor do que eu imaginava. Não que eu achava que o Avaí faria um mau jogo, mas fez um jogo muito melhor. O JP, assim, fez uma partida espetacular, então tem que continuar sendo titular, foi o cara do Avaí. Só que eu acho que para esse jogo fora de casa me chama um pouco a atenção. Esse esquema, não sei se ele vai dar tão certo, porque o Amazonas, já falando um pouco da equipe que o Avaí vai enfrentar, era treinado pelo Eduardo Barros, né, que para quem não sabe, foi auxiliar do Diniz durante muito tempo. Então era uma equipe que tinha bastante linha alta, marcava pressão e prezava mais pelo aquele toque de bola, né? Então era uma equipe que quando pegava um time um pouquinho mais fechado, que saía no contra-ataque, sofria bastante, né? O próprio jogo contra o América Mineiro, o último adversário que eles enfrentaram, eles perderam de 3-1 e assim, no primeiro tempo eles tiveram maior domínio da partida, é, empataram o jogo, até conseguiram jogar razoavelmente bem, mas o primeiro gol que eles tomaram logo no começo foi de contra-ataque. Então é uma equipe que, se o Avaí souber explorar o lado do campo em contra-ataques, em jogadas de velocidade, é o mapa da mina, né? E nesse esquema a gente pode ver que o Avaí trabalha mais a bola, tem mais controle da partida, só que não consegue explorar tanto essa questão de contra-ataque com velocidade. Claro, o Manga ainda tá pesado, né? Os outros jogadores ali, o Marquinhos Gabriel, o João Vitor, que fazem também a lateral, caem para o lado, né? Não tem essa característica muito de velocidade. Teria que explorar bastante os laterais, né? Ali com o Mário Sérgio e com o Marcos Vinícius. Então, teria que explorar bastante os laterais. Então, não sei se não seria interessante nesse jogo a gente tentar o Tylon, pelo menos para um segundo tempo. Acho que para um primeiro tempo ele vai manter essa coerência de mesmo esquema, né? Até pela vitória, mas eu acho que para um segundo tempo, se o Avaí tiver até ganhando a partida, um empatezinho, bota ali um Tylon para explorar Ô, um contra-ataque. ô Felipe, mas aí eu te pergunto, cara, quem que tu tiraria do meio do Avaí, né? Porque eu imagino que tu tire um dos nossos meias para colocar um ponta. Ou tu tiraria, por exemplo, um Kleber e jogaria com Taylor e Manga, por exemplo, e manteria esse meio com quatro.
Não, teria que mudar o esquema, né? Por isso que eu acho difícil o Jair Ventura fazer isso. Eu não sou contra esse esquema, acho que é um esquema interessante, principalmente dentro de casa, né? Onde o Avaí vai ter a posse de bola e vai ser um jogo que vai estar bem truncado, vai ser decidido por meio campo, né? Acho que o 4-4-2 é um esquema interessante para isso, para tu ter uma posse de bola superior à do adversário, pela questão óbvia de ter 4 jogadores no meio campo, né? 4 jogadores meias mesmo, né? Não é aquele 4-4-2, às vezes que é um ponta jogando de meia e daí acaba sendo um esquema praticamente com 2 pontas e acaba sendo 4-3-3 ou 4-2-3-1, né? Então, é, só que para fora de casa, talvez eu sacasse ali um meia ali e botasse um time que jogasse mais pelas laterais. Só que é difícil o Avaí fazer isso, porque o Manga também não é um ponta que atua muito pro lado do campo, que vai para cima, que dribla, não por questão de característica, sim por hoje ele não está tão bem. Então acho que o Avaí ele tem que se atentar a isso para próximos jogos. Acho que para esse jogo é difícil o Avaí fazer isso, até porque o Léo Reis ainda não estreou, o Renan do Caravaggio não estreou. Então até hoje só tem um ponta para fazer isso, que é o Taylor, né? Então Tem o Emerson Negueba também, né? mas putz, até a contratação não foi muito meu agrado, né? Pelos números Ah, do mas tá jogador, aí, né? tem que Mas jogar, né, cara? Já que contratou, bota pra seria jogar um pelo jogador menos pra ver qual é. para fazer isso, né? Porque ele tem força e velocidade realmente para puxar contra-ataque. Então, só que o Avaí foi muito bem no último jogo, né? Então eu já tinha É. até uma certa desconfiança nesse esquema no último jogo. Ainda bem que estava completamente errado, deu muito certo o esquema do Avaí. Então eu acho que seria interessante o Avaí tentar explorar as laterais, principalmente então no segundo tempo, e daria um voto de confiança aí para esse primeiro tempo. Estou muito curioso para ver o Avaí jogando fora de casa com esse esquema, tendo dominância em cima do adversário. Só que eu tentaria explorar essas deficiências aí pela lateral, então tentaria falar para o Marquinhos Gabriel, tentar mais um contra um, o próprio Manga, tentar ele cair um pouco mais pelo lado, enfim, porque eu acho que é o mapa da mina do Avaí, as laterais ali do Amazonas, esse contra-ataque deles, porque é um time que marca a pressão também, então é um time que vai marcar a saída de bola do Avaí, né? Então o Avaí, se conseguir romper essa primeira linha de marcação, tem tudo para ter campo para explorar, né? Mas acho muito difícil o Avaí mudar esquema. Vai ser esse o time. Mas nada impede também dos nossos meias acharem passes rápidos aí e a gente conseguir puxar contra-ataque, né? Acho que não é impossível o Marquinhos Gabriel puxar um contra-ataque, o próprio João Vitor, JP, e encontrarem um Manga, o próprio abrir para Ou Marcos Vinícius, Mário Sérgio. sim. Mas É, eu concordo contigo, acho que não é o esquema mais propício para jogar no contra-ataque, só que acho que dá para fazer o que tu tá pedindo, assim, com as peças que tem aí. claro, claro. Só que fica mais difícil, né? Por exemplo, lateral, subir, enfim. O que dá para Sim, sim. fazer é que, por exemplo, o Zé Ricardo vir, como já aconteceu até parte desse jogo, menos, que aconteceu nas outras partidas, né, do primeiro volante, vir aqui, aí soltar um Marcos Vinícius, o próprio Mário Sérgio, subir mais. Então fica um time que consegue com os zagueiros explorar mais essa questão de contra-ataque, né? Então dá para fazer isso, né? Então a gente tá com esse novo esquema aí do Jair Ventura. Ele chegou e mudou um pouco a cara desse time do Avaí e o time até agora não perdeu, né? 2 empates e uma vitória. Então eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança para ele, mas saber também ter leitura, né? Não ter um esquema só pronto e tentar se adaptar, né? O Jair Ventura até falou bastante disso quando foi anunciado, que ele se adapta ao esquema o estilo do time, né? Então ele também pode se adaptar um pouco para contra o adversário, né? Se adaptar para tentar surpreender, explorar as eficiências do time adversário. Eu acredito que vai fazer também. Tem um bom treinador e não tá alheio ao time adversário. Né? Então, acho que de Avaí é isso, cara. Deixa eu puxar aqui. Vamos falar um pouquinho do Amazonas, o nosso carrasco, vamos dizer assim, na Série B do ano passado, né? Como tu mesmo já disse aí, ainda não vencemos o Amazonas. Foi até o jogo que o João Paulo perdeu aquele pênalti, né? Que era o jogo que era, se eu não me engano, 11 horas da manhã, que o Avaí se vence. O Avaí empatou, acabou sendo líder, né? Naquele momento Sim. da Série B, mas se tivesse ganho, seria líder isolado, vamos dizer assim.
E foi quase meio que a partir dali que tudo começou a dar errado também na era Dalpozo do ano passado, né? Sim, e aquele jogo depois lá em Manaus foi o jogo que o Avaí praticamente deu. Era a última chance assim, Adeus, de né? tentar algum acesso. Deu adeus ali, o Marcos Vinícius. Aquela partida foi, porra, os 2 gols em cima dele. Eu me lembro que o Cocote entrou, fez um gol, enfim, foi uma partida muito ruim do Avaí. Então, espero que seja só esses 2 primeiros jogos que o Avaí consiga jogar mais, né? Lembrando, falando um pouco do time do Amazonas, eles têm 2 jogadores ex-Avaí, né? Tem o goleiro Renan, aquele mesmo que jogou em 2016, foi muito bem no Avaí, depois foi para a Bulgária, jogou no Atlético Goianiense, mais recente, enfim, Cara, e estava no Santos. o que Renan fez em 2016 é coisa assim de cinema, pô. Jogou muito. Não, eu acho que foi o melhor goleiro que eu já vi no Avaí. É, tem o Wellington Nascimento, aquele zagueiro que se machucou lá contra o Criciúma em 23 e também fez aquele gol contra o Flamengo no Maracanã, naquela partida que o Avaí ganhou de 2-1. Tem 3, né? Tem o Thiago Cametá, que jogou em 2018 no Avaí, lateral direito. Então, desses todos esses jogadores, só um foi bem no Avaí, né? O Renan. Lembrando, o Amazonas demitiu o técnico, né? O Eduardo Barros foi demitido após a derrota de 3-1 contra o América Mineiro fora de casa, lá no Independência. Até agora na Série B, o Amazonas tem um empate e 2 derrotas, né? O Amazonas perdeu 2 fora, perdeu uma para o Goiás de 1-0, empatou em casa com a Ferroviária de Araraquara e perdeu 3-1 fora contra o América Mineiro, como eu já falei. É uma equipe que, como eu falei, prioriza mais com o Eduardo Barros, né? Claro que agora vai ter o auxiliar, o Ibson, Ah, aquele ô que jogou no Felipe, Flamengo. mas tu acha que vai dar pro Ibson, assim, em tão pouco tempo, mudar o estilo da noite pro dia? Não, não, Acho que não, cara. Até por ser eu, auxiliar do cara, ou não sei se ele é fixo do clube ali, enfim. é fixo, é Mas, fixo. mas mesmo assim, ele não vai mudar o time da água pro vinho em tão pouco tempo. E essa questão da mudança de treinador me preocupa um pouco, porque às vezes aquele cara que estava lá meio escanteado com o Eduardo Barros, agora pode ser a chance dele de mostrar serviço pro Ibson e pro, não sei se vão manter ele ou pro próximo treinador do Não, Amazonas. já anunciaram. O Ibson vai fazer esse jogo contra o Avaí e o Guilherme, aquele que é ídolo do Galo, que foi Ah, atacante, jogou famoso no Guilherme Tigrão. Cruzeiro, no Grêmio. Isso, Não, ele estava no Velo Clube e agora vai ser o técnico do Amazonas para a Série B. Também não, já teve uma passagem interessante no Vila Nova, né? Então ele é o novo eu técnico, mais confundi. para o jogo contra o Avaí vai ser o Ibson, que jogou no Eu, Flamengo, aquele meia, jogou no Santos, enfim. eu confundi o Guilherme com o Felipe Tigrão, pô. Confundi Não, não. os treinadores aqui. Mas sei quem é. Enfim, é jogo para quem tá com a moral baixa lá mostrar serviço. E um cara que preocupa muito, cara, para mim, assim, é o Henrique Almeida. A gente tava conversando aqui. Ele gosta de fazer gol no Avaí, né? Já fez 5 gols no Avaí em 10 jogos. E, enfim, atacante dos caras, até fez o gol lá que deram gol contra, então, no final das contas, Sim, sim. do zagueiro do É, América lá. ele não comemorou o gol, porque ele jogou no América Mineiro, ele tipo não comemorou, só que foi gol contra, né? Então Uhum. ele não comemorou, mas nem precisaria, porque não foi validado o gol, né? Para ele não foi dado, foi para o Ricardo Silva, zagueiro do América Mineiro. É um time que o primeiro tempo, principalmente contra o América Mineiro, foi superior, conseguiu empatar o primeiro tempo, teve chances, teve mais posse, pressionou o América Mineiro, que ficou só no contra-ataque, mas um segundo tempo bem abaixo, assim, o América Mineiro foi bem superior, fez daí mais 2 gols, deu 3-1. Deu para ver que é um time que deixa espaço para contra-ataque, como eu falei. É uma linha de 3 com um lateral como um dos zagueiros, né, aquele Fabiano, que parece o Rafael Portugal, humorista, que jogou no Eu ia Operário falar também. isso. Então, ele é um dos zagueiros. Interessantes, assim, jogadores para se destacar é o primeiro volante ali, o Larry Vasquez, que é um colombiano que está fazendo a primeira temporada dele aqui no Brasil, no Amazonas. Então, é um cara que a bola sempre passa por ele, é o cara que mais dá passes no time do Amazonas, ajuda na saída de bola, controla ali o meio-campo da equipe do Amazonas.
O Rafael Tavares, que é o camisa 10 deles, é um cara que tem um certo talento, tem uma certa qualidade, é ídolo do Amazonas, já está há bastante tempo lá. É um meia que chega bastante na área, faz 1-2, faz tabela. O Henrique Almeida, que tu já falou, que é um cara que, beleza, não é um atacante brilhante, mas é aquele atacante, se a bola chega para ele, ele vai guardar, né? Sabe se posicionar, faz gol, a gente sabe bem, né? 10 jogos contra o Avaí, ele fez 5 gols, e de 10 jogos ele tem 7 vitórias, então um cara que, a maioria das vezes, ganha os jogos contra o Avaí. E tem o Rodrigo Varanda, né? Ponta, também faz segundo atacante, um atacante que vai sempre por dentro, pisa na área. Rodrigo Varanda foi revelado pelo Corinthians, jogou no América Mineiro também, no Santa Clara de Portugal, e ano passado anunciou a aposentadoria com 21 anos, só que voltou, né? Jogou, sei lá, 3 meses na várzea e voltou. E esse ano foi para o São José, lá de São Paulo, fez uma boa A2 do Paulista, então baita de um atacante, assim, um cara que se aposentasse seria uma pena, mas agora vai jogar uma Série B no Amazonas, então é um bom jogador, um cara para o Avaí se preocupar, porque ele pode fazer um gol, pode fazer boas jogadas, acho um bom jogador. Então, acho que dá para destacar esses jogadores do time do Amazonas. E o goleiro Renan foi bem, fez algumas boas defesas, claro que não é o mesmo de 16, a gente sabe que é um bom goleiro, um cara que se a bola, o Avaí às vezes tá na cara do gol, vai achar que vai ser gol e ele vai poder fazer um milagre, né? Ele foi decisivo lá na final do estadual, não foi, Felipe? Se eu não estou enganado. Sim, ele Pegou pegou um pênalti e pênalti, acho que tudo. foi pênalti, Então, não, tu falou do Varanda, agora eu lembrei do nosso Mendes, pô, será que eles não jogaram juntos na várzea aí? Um contra o outro, sei Podem lá. ter Os dois estavam na podem várzea aí. se podem ter se enfrentado, né? Mas Tem, inclusive, para quem não conhece o Varanda, tem um vídeo, acho que é do Cartolouco, que ele faz lá com o Varanda jogando na várzea. Então, quem quiser dar uma olhada mais ali, tem esse vídeo aí também. E, cara, acho que uma outra coisa que dá pra gente pontuar aqui é o fator casa do Amazonas. Tem todo o deslocamento do Avaí lá para a região norte do país, que a gente sabe que não é fácil. É uma viagem longa, é uma viagem cansativa. É, querendo ou não, lá também é mais úmido, é diferente o clima de se jogar, é mais quente, enfim. Então, isso pode pesar um pouquinho ali, né? Até pro Avaí jogar lá em Manaus. Espero que isso fique aí, né, fora de campo, que o Avaí consiga fazer essa vitória lá, que seria importante para a gente começar aí a galgar posições melhores na tabela, né? Apesar de que a gente ainda não perdeu. O empate para mim não seria um mau resultado, tá? Eu acho que não seria um mau resultado o empate, mas uma vitória, pô, seria perfeito assim para o Avaí começar uma arrancada e não descolar muito do bolo ali da frente, que já tem time aí com 3 vitórias, né? Um empate fora de casa nunca é um mau resultado se tu sempre faz o resultado positivo dentro de casa, né? Se tu consegue ter um bom fator casa. Acho que o Amazonas, por estar nessa crise, demitiu o técnico, ainda não venceu na Série B, é um jogo para o Avaí ir lá e fazer 3 pontos, né? A oportunidade do Avaí não é um time que está tão bem. Tu falou da temperatura, na hora do jogo vai estar 27 graus, então vai estar quente, os jogadores do Avaí podem sentir, até porque aqui não está tão quente ultimamente, né? Deu uma baixada na temperatura, já não é mais verão, então pode ser que o Avaí sinta. Questão de gramado, de estrutura do estádio, não dá para reclamar, né? É um estádio de Copa do Mundo. Então, acho que, como tu falou, o empate não seria um mau resultado, mas tem que aproveitar que o Amazonas está um pouco em crise, o time não está tão bem, e lá e com a gana, com a expectativa, com vontade de vencer o jogo, né? Isso aí, vamos de palpites então, Felipe? Vamos. Cara, primeira vitória do Avaí contra o Amazonas, 1-0, gol do Manga. Manga que entrou ali contra o Cuiabá, conseguiu fazer um gol, dar uma assistência, não foi tão bem ali contra o Operário, mas é um jogador que a gente torce para que ele consiga atingir o nível dele mais alto, porque pode ser um jogador decisivo para o Avaí conseguir um acesso para a Série A. Então, 1-0, gol do Manga. Vou de 2-1, cara. Marquinhos Gabriel e João Vitor vão fazer os gols do Avaí. Só para não copiar 1-0, né? Porque normalmente o cara quer dar aquele biquinho fora de casa, mas
sendo que eles têm o Henrique Almeida, que sempre faz gol na gente. Eu vou colocar 2-1, então. Um do Marquinhos Gabriel, um do João Vitor, e o gol dos caras vai ser do Henrique Almeida. Um bom palpite, né? Gol do Henrique Almeida. E o João Vitor vai fazer aquele gol de fora da área, que ele sempre tenta, chute fora da área, então vai ser o gol dele. É um bom jeito para Pessoal, vencer o goleiro Renan, né? sim. Pessoal, deixe seu palpite aí, quanto que você acha que vai ser a partida entre Amazonas e Avaí. E para esse encerramento, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e, claro, não esquecer do palpite, concorda com algum comentário que a gente fez, discorda, deixe sua opinião aí, sua projeção de escalação, o que você acha, como vai ser esse jogo. Então, deixe sua opinião, deixe seu like e é isso aí. Valeu!